Oi, gente! Bem-vindos a mais um episódio do podcast Raízes Ouro Verde, um episódio especial. A gente já estava com saudade de estar aqui com vocês, viu? Para falar sobre a nossa cooperativa, falar sobre a Sicredi Ouro Verde MT, nesses 35 anos, nesse projeto que celebrou os 35 anos da nossa cooperativa. Olha, o 35º episódio, ele foi veiculado no dia 20 de outubro. E agora nós voltamos para falar um pouco mais sobre as ações e os trabalhos que nós realizamos esse ano, que foi bastante coisa, os associados puderam acompanhar de perto e é um ano de orgulho. Por isso que nós estamos aqui e já agradecemos a cada um que está com a gente neste episódio. É isso mesmo, viu, Bruno? Já bateu saudade de tudo que a gente viveu nesse ano dos 35 anos da Sicredi Ouro Verde e tudo que a gente viveu aqui nesse estúdio, né? Nesse estúdio, Foram nessas cadeiras. tantas histórias que nós ouvimos de associados, de pessoas que são impactadas pela nossa cooperativa. E não só aqui no nosso estúdio, mas tudo que a gente realizou nesse ano tão especial dos 35 anos da cooperativa. E é isso que a gente vai fazer hoje aqui, é relembrar um pouquinho de como foi especial esse ano de 2025. E a gente quer relembrar junto com vocês. E aí a gente recebe aqui no nosso estúdio, então já podemos apresentar, né, Bruno? Agora. 2 convidados que viveram esse ano intensamente com a gente. Foi um ano muito intenso e ainda está sendo, porque não acabou, né, gente? Então sejam muito bem-vindos de novo aqui ao estúdio aqui do nosso Raízes Ouro Verde, nosso presidente Eledir Tecchio, nosso diretor executivo Roberto Vargas. Uma alegria receber vocês aqui para esse episódio especial do Raízes Ouro Verde. Bem-vindos. Ok. Então, nós que estamos felizes, né, por estar aqui, né, nesse episódio, mais episódio especial dos 35 anos, né? E que bom estarmos aqui para relembrar o que foi. Parece que passou tão rápido, parece que iniciou o ano agora há poucos dias e já estamos findando 2025, né? Então, que bom cumprimentar aqui o Vargas, cumprimentar a Camila, cumprimentar o Bruno, que está aqui também, e cada um dos que, a partir desse momento, vão acompanhar nós aqui nesse podcast. Joia! Olá, então, para todo mundo. Camila, Bruno, Eledir. Acho que a gente já começa a passar os filmes na cabeça. E acho que a nossa principal intenção aqui é falar um pouco desse filme do ano, né? Mas é uma alegria realmente poder estar aqui, sempre agradecendo ao nosso Pai Maior Criador, né? Estar aqui sempre é um presente, né, dele, estarmos aqui nessa cooperativa, né, Ledir? Então estamos aí para fazer esse bate-papo, na verdade, aí, sobre essa caminhada toda. E agora, para a gente começar esse bate-papo, né? Vargas trouxe desse filme que começa a passar na cabeça. E eu confesso que a hora que a gente começou a gravar aqui, hein, Bruno? Comecei a lembrar de tantos episódios que a gente gravou aqui. E acho que é legal a gente compartilhar que realmente, ao longo desse ano dos 35 anos, a gente foi recebendo aqui no estúdio muitas pessoas e foi acompanhando todas essas comemorações, né? Com esses momentos aqui no nosso estúdio. E foram momentos muito especiais. 70 e a gente, pessoas, 70 pessoas que passaram por aqui. Tivemos uma primeira temporada lá no comecinho, começamos lá em fevereiro, primeira temporada que foi aberta, inclusive, por um episódio com o presidente Eledir, junto com o nosso vice-presidente Gilberto Canepeli. Depois, a segunda temporada voltada mais para nossa relevância, que abrimos com o episódio do Vargas com o nosso diretor de operações, Cleidson. E foram muitas, muitas histórias. Eu queria ouvir de vocês, assim, para vocês. Como foi participar na época e também ouvir, né? Porque é tão legal a gente ouvir também histórias de pessoas que fizeram parte desses 35 anos da cooperativa. Bom, eu confesso que participar aqui até que não foi tão difícil, porque nós contamos a história, né, dos 35 anos, quando eu participei aqui do evento. Mas, para mim, foi muito emocionante acompanhar as histórias das demais pessoas que aqui contaram. Eu acompanhei todos os episódios, assisti todos eles e Franco, confesso aqui, né, que eu, em alguns momentos eu me emocionei das pessoas contando a história da cooperativa, e a gente viu ali pessoas que iniciaram junto há 35 anos atrás e pessoas que se juntaram a nós, né? E como foi a história dos netos, né? Dos associados que fundaram a cooperativa. Então, dentro dessa história toda, o que a gente mais vê e viu, né?
são histórias, todas elas histórias muito positivas, falando da vida. Teve esse momento de dificuldade que também foram superados. Eu acho que isso é o bom, né? Que a gente não só conta histórias só de vitórias, mas conta as histórias também dos tropeços que teve nesse caminho. Isso é bom para ficar registrado, até para saber que o mundo da cooperativa é um mundo real, não é um mundo virtual, não é um mundo onde a gente só conta coisas boas. Não, aqui foi contado todas as histórias, eu acho que muito importante, mas o importante é que também me trouxe assim como ponto de reflexão, né? Como que a gente impacta a vida das pessoas sem perceber, às vezes, né? Nós, enquanto cooperativa, né? Quantas vidas de pessoas a gente impacta? E a gente poderia contar, talvez, 100 episódios e um seria diferente do outro, né? Mas todos com o mesmo objetivo, com o mesmo foco. E que bom que estamos aqui, né? Para olhar para isso que a gente está fazendo, relembrar, mas também projetar, né? Esse é o grande momento. Bom, eu tenho talvez uma condição diferente, um olhar diferente, de um lugar diferente em relação ao Eliedir, né, presidente. Ele ele passou por toda essa trajetória completa, né, desses 35 anos e, bom, assim como ele, Beto e todos os demais que vieram falando, né, sobre como foram os desafios nas horas boas e nas horas brabas, né, Eliedir? E aí eu ficava assim tentando imaginar, porque eu estou aqui há 8 anos, né? Então eu pego esse ciclo mais recente da cooperativa. E aquilo para mim foi tão profundo assim, porque eu conseguia imaginar como se a gente tivesse aqui naqueles anos 80, nos anos 90, quando a cooperativa é criada, e tentando assim imaginar, eu acho que eu jamais vou conseguir chegar exatamente no ponto, efetivamente, que aquelas pessoas passaram dos seus desafios, especialmente, né, Eliedir, na primeira década assim, da cooperativa. Eu vi os pioneiros falando aqui, né, e tentando assim, imaginar como foi aquele desafio. E acredito que é muito difícil a gente conseguir saber exatamente. Mas eu trago assim 2 palavras para mim, olhando para toda essa história, toda essa construção, que eu acho que a primeira palavra deve ter um orgulho assim de legado, né, que essas pessoas, enfim, e aqui temos um representante delas, de um legado e de um orgulho inimaginável, que no melhor dos sonhos dessas pessoas que trouxeram a Ouro Verde em todas as suas regiões, né, de todas as suas cooperativas, provavelmente no melhor dos sonhos eles não teriam imaginado que a gente em 2025 estivesse como está hoje. Então, para mim, assim, isso foi um aprendizado. E o segundo grande palavra assim, que eu tentei capturar nisso tudo é o pertencimento, né? Acredito que o maior diferencial, talvez, que a gente possa ter esse sentimento de pertencimento, e você comentou, enfim, dos netos, que é o último episódio, e daqui a pouco tem que se dar conta, né, Eliedir, que já tem pelo menos 3 gerações hoje que estão tentando passar esse bastão do orgulho do pertencimento de algo que foi construído. E claro que a gente vai falar muito sobre isso, e aí essa outra fase do episódio, que até eu começo falando sobre relevância, sobre impacto, me parece que é muito a decorrência disso, né? Então, a gente criou algo que foi extremamente desafiador, ele permanecer, solidificar, e que hoje as pessoas, né, possam efetivamente pegar esse bastão e passar para a 4ª, para a 5ª, para todas as demais gerações. Então, para mim, assim, essa é um pouco da interpretação do sentimento, efetivamente, de quem chegou depois, não vivenciou tudo isso, né? Então, queria trazer esse olhar. Quanto foi legal a gente perceber, né, em todos esses episódios e mostrar para as pessoas que estão chegando mais recentemente, né, Vargas, que a cooperativa não nasceu pronta como ela está aqui hoje, né? Exatamente. Que foi uma construção com muitas, né, dificuldades, né? E realmente nos emocionou muito, né, Bruno? Ouvir muitas dessas histórias. E a gente fica muito feliz de saber que tudo isso agora está ali registrado para que outras pessoas venham a se inspirar com essas histórias, né, Bruno? Emocionante. Nós tivemos um ano, dentro de tudo isso que já foi dito, um ano também repleto de comemorações, né? Encontros com os associados, momentos inspiradores realmente que a gente pôde compartilhar, que nós podemos compartilhar tudo isso. Um exemplo foram os jantares, né? Que foram realizados aí em todas as cidades da cooperativa, todos os eventos que foram realizados. Queria que vocês compartilhassem um pouquinho de como que foi isso, qual que foi o objetivo dessa conexão, dessa proximidade realmente com cada uma dessas pessoas que estiveram com a gente.
aí. Eu vejo que, para nós, né, foi muito gratificante ter passado, ter voltado, vamos falar assim, depois de 35 anos, rever, talvez, algumas pessoas que a gente tinha visto, quem sabe, na fundação, não que não tivesse convivido, mas ver ali. E aí, o importante é que ela já não estava mais do jeito que estava quando nós criamos a cooperativa. Provavelmente, né, nesse ambiente, já estava presente ali a sua família, os seus filhos, seus netos, né? E o sentimento, efetivamente, das pessoas de orgulho. O mais importante foi a gente poder celebrar. E ainda, né, a geração, a gente está celebrando. Podemos celebrar nos 35 anos quem criou as cooperativas e quem está na cooperativa. É que logo ali na frente, até pela natureza, não sei se isso será possível, né? Quem sabe nos próximos 35 anos, né? Então, quando nós vamos estar completando 70 anos. Mas quem sabe ainda nos 40, né? E aí depois nós vamos conversar um pouquinho sobre os 40, mas eu acho que essa rodada que a gente fez, quando a gente fazia os eventos, né? E o sentimento é que a gente não pôde, e não seria possível incluir todos os associados na celebração, então a gente optou por convidar as pessoas que ajudaram a fundar a cooperativa dali para cá numa ordenação, né? E a gente sabe que muitas pessoas gostariam de ter participado, mas quem esteve presente nesses eventos, né, em todos os municípios, em cada um dos eventos nos municípios e alguns até 2 eventos, foi efetivamente para que a gente pudesse se encontrar, celebrar os 35 anos, mas também mostrar para as pessoas que não estavam na fundação, que a gente iniciou com muito trabalho, muito esforço naquele momento, mas o resultado foi comprovado nesse momento, tanto é que podemos depois até no final falar como que está a nossa cooperativa hoje, quando nós estamos findando os 35 anos, e a palavra lá nos planejamentos a gente colocava que a cooperativa eu quero comemorar ou celebrar aos seus 35 anos, né? Então, 2025, quando a cooperativa estaria completando 35 anos lá. Então, daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho desse número. Mas essas rodadas, para mim, foi um momento de resgate, né? Resgate, inclusive, daqueles associados que às vezes até ajudaram a criar a cooperativa e às vezes se afastaram um pouco, não da movimentação financeira, mas da gestão da cooperativa. Então, foi resgatar esses associados, celebrar junto e nos preparar, mais uma vez, né? Nos preparar, nos fortalecermos para os próximos anos que vêm pela frente. Eu acho que essa é uma fase muito importante, né, presidente? E eu lembro que o Eledir e o conselho como um todo, né, discutindo assim com a gente, que temos a responsabilidade de organizar isso tudo, né? Da dor até, vamos dizer assim, eu posso falar isso, né, porque a gente estava discutindo muito, mas a gente precisaria colocar os nossos, na época, 170, 80 mil associados. Mas aí como é que faz, né? Então, acho que também o critério foi, bom, vamos pegar todos aqueles que são os grandes fundadores e a gente conseguiu realizar isso. Mas acho que tem um segundo momento que também acho que é legal a gente recordar aqui e relembrar, né? O Cine Raízes. Eu acredito que o Cine Raízes, e isso também foi propositalmente pensado, né, Ledir? Para que a gente pudesse levar essa história com os documentários, com toda aquela narrativa que a gente queria mostrar para a comunidade, para as demais pessoas também. Então, para mim também o Cine Raízes assim, foi um momento muito especial, muito emocionante, que nós reunimos as pessoas lá na praça, lá num local, traz a sua cadeira, vai ter a pipoca, vai ter o refrigerante, né? Vamos assistir um filme. E aí eu me lembro assim de quantos depoimentos, especialmente a criançada, né? Que eu acho que é a quarta geração, né? Essa quarta geração, ela tem que ter essa conexão com a cooperativa, a gente pôde conectar, mas os associados também puderam ir lá para poder também assistir, assim como foi nos jantares que a gente mostrava o documentário, mostrava a história. Lembro que o presidente chamava pelo menos 1 ou 2 associados para simbolizar, né, aquele fundador. Então, lá no Cine, eles puderam assistir isso. E, salvo engano, foram 16 eventos, né? Tivemos lá quase 20 mil pessoas. Mas eu me lembro, assim, por exemplo, lá na Guia, lá no Pedra 90, que foi 2 locais que a gente fez. Mas muitas crianças assim, tio, eu nunca tinha assistido um cinema
ao vivo, assim. Eu nunca tinha tido essa oportunidade. E hoje a gente pode estar aqui assistindo. Então, também acho que foi uma segunda etapa muito especial. Foi ali mais ou menos na metade do ano, né? De junho, julho, agosto. Que também tinha esse intuito de celebrar. Acho que a palavra que o Ledir trouxe, se a gente tivesse que resumir numa palavra, o celebrar. E tinha que celebrar mesmo, né? Por conta de toda essa trajetória. Então, também acho que foi um momento muito legal, assim, dentro dessa caminhada aí. E... Desculpa, se Ledir quer. Não, eu ia falar que, assim, nesses dois momentos, tanto nos jantares quanto no Cine Raízes, a gente teve esse momento de encontro, mas também esse momento em que a gente exibiu os documentários. E esse documentário, então, essa série documental Raízes, ela veio também muito pra gente mostrar esse nosso impacto, mostrar histórias de pessoas que realmente... representam esses nossos associados da Sicredi Ouro Verde ao longo desses 35 anos, né? Então, eu queria ouvir de vocês, assim, como que foi para vocês, né? A gente, né, eu e Bruno... Suspeitos. Somos suspeitos, porque a gente esteve diretamente envolvido em toda essa produção. Mas, assim, para vocês, como foi assistir essas histórias e depois ver outros associados assistindo e se emocionando com essas histórias? É isso que eu ia até trazer um pouquinho, né? Assim, a gente conseguiu, nessa rodada, todos esses eventos, contar um pouquinho, né, da história, levar a contagem da história, vamos falar assim, nesses episódios que foi feito, porque eu vejo assim, ó, histórias dos associados que ali, dos fundadores, estavam representando a cooperativa naquele momento. Talvez estava até então na memória de quem fundou a cooperativa, de quem iniciou, de algumas pessoas. Agora nós socializamos essa história para mais gente. É lógico que tem muito mais atores, né? Poderíamos trazer muito mais atores, né? Efetivamente, atores originais, vamos falar assim, que participaram desse processo todo. Mas o que a gente, trazendo agora na conversa que nós estávamos trazendo aqui, surge assim, ó. Eu acho que nós, enquanto cooperativa, a gente conseguiu levar para mais pessoas e levar para mais pessoas que conheçam ou que conheceram nesse processo como foi trazer a cooperativa até aqui, né? E eu ainda acho, né, que esse processo todos nós poderíamos quem sabe, daqui a 30, 40, 50 anos, a cooperativa vai estar existindo, sim. Quem sabe quando ela completar 100 anos, e aí outras pessoas vão estar, logicamente, né, conduzindo. Eu penso que talvez essas pessoas que assistiram agora serão as que vão estar tocando a cooperativa daqui a pouco. Esses jovens que participaram, né, eles vão ser os diretores da cooperativa, eles vão ser os dirigentes da cooperativa, eles vão ser os associados da cooperativa. Então, veja bem, nós que criamos a cooperativa, nós nunca tivemos em quem nos espelhar sobre cada uma das coisas. Claro, cada um com as suas histórias. Hoje essas pessoas têm. Por isso que eu vejo que cada vez mais a cooperativa ela vai se solidificando nesse processo, né? E que bom que as pessoas têm o conhecimento e cada vez mais, olhando para o futuro, essas pessoas vão se envolver ainda mais na cooperativa. E vejo assim, ó, como foi emocionante e ver as pessoas se emocionarem quando passavam os filmes. Por exemplo, quando o associado fundador número 1 da nossa cooperativa, seu Alcindo Geri, né, contava da história dele e contava da história dele que o maior sentimento dele naquele momento era que a gente já deixamos algumas pessoas para trás, né? Como as pessoas é normal, a natureza, isso faz parte da natureza. E aí agora a gente olha para o futuro e olha assim, quantas pessoas ainda nós devemos incluir daqui para frente, né? E esse é um processo do círculo virtuoso, né? Que uns passam, outros ficam, mas o importante é que nós, enquanto cooperativa, nós estamos oportunizando, né, para muito mais pessoas e agora com muito mais velocidade, para que as pessoas conheçam o verdadeiro papel, o verdadeiro diferencial da cooperativa e a gente possa, então, estar levando cada vez mais a cooperativa para todas as pessoas que residem na nossa área de ação e daqui a pouco, quem sabe, em outros momentos, em outras áreas também que poderemos estar contribuindo, né, para o futuro, né, da nossa cooperativa. E é muito legal ouvir isso, né, Celedir, de pensar que além dos eventos, né, sejam os eventos com associados fundadores, sejam no Cine Raízes, todas essas histórias, o que nós contamos aqui no estúdio, o que nós contamos na série documental Raízes, foram muito adiante, né, Bruno? A gente está celebrando que a gente chegou a 2 milhões de visualizações. Impacto. 2 milhões de visualizações, o impacto de todos os materiais. Primeira mão essa informação. Então, realmente, a gente acredita muito que levar essas histórias
histórias adiante, né? Vai inspirar novas pessoas, né, seu Ledir, como você mencionou. Então, a gente está muito feliz com tudo que a gente produziu. E a gente fica muito feliz pela confiança, obviamente, já aproveitando, né, de toda a diretoria e do conselho nesse trabalho. Vamos falar, então, também um pouco mais sobre outros resultados que a gente alcançou em 2025 e agora de um outro grande movimento que a gente está fechando essa semana, né? Nessa semana que a gente está gravando aqui esse episódio especial, né? Hoje a gente fecha, que é a campanha promocional Capital Premiado. Vamos lembrar um pouquinho de como foi todo esse movimento que a gente começou lá em fevereiro? Ah, perfeito. Bem lembrado, tem mais isso também, né? Tem mais isso. Tem mais isso, né, presidente? Mas também nesse ensejo dos 35 anos, também foi uma forma da gente incluir mais associados dentro dessa celebração. Então, o nosso conselho, a gente preparou tecnicamente, né? Camila, Bruno, vocês também fazem parte desse trabalho. Lá no início do ano ainda, em dezembro, janeiro, levamos as propostas para o conselho. Olha, precisamos fazer uma campanha promocional onde todo associado possa participar. Essa era a premissa que o Conselho deu para a gente. Tem que ser uma campanha que todo associado possa participar. Não somente aquele que é o grande investidor, o cara, né? Então, todo mundo tem que ele tem que se sentir assim, integrante dessa campanha. Então, essa era a premissa. E aí também, bom, isso de alguma forma tem que fortalecer a comunidade, a cooperativa, enfim. Daí a gente foi naquele que é a solução número 1 de toda e qualquer cooperativa, que é o capital social, por toda a relevância que ele tem para a cooperativa, mas também para o associado. É somente através dele que a gente tem capacidade de realizar sonhos, né? Então, partindo dessa premissa, e capital social todo mundo tem, né? Sem exceção. Os demais produtos, eles não são unânimes na cooperativa. É interessante, né, até falar sobre isso. O capital social é o único que 100% dos associados têm e podem participar. Beleza, daí então estruturamos tudo isso. Efetivamente, a campanha foi lançada no dia 17 de fevereiro, que foi a abertura da nossa assembleia, que foi uma assembleia diferente também. Depois o presidente com certeza vai falar um pouquinho sobre isso, né? Porque ela tem assim um apelo muito importante com o olhar da comunidade. Não é só participar da assembleia para decidir, que é o papel, claro, formal do associado como dono, mas ela teve um outro apelo também. Então a campanha a gente lança lá e ela foi até 20 de novembro. Portanto, nós estamos agora na primeira semana de dezembro gravando aqui. Então, ela foi até efetivamente semana passada. E aonde a gente, então, pôde realmente fazer com que todos os associados participassem. Só para ter uma ideia, a gente teve quase 5 milhões de cupons. Cada cupom era a cada R$25, né? Então, quase 5 milhões de cupons, incentivando o associado a investir no capital que é bom para a cooperativa, mas é uma reserva do futuro dele. A gente brinca que é uma previdência dentro do capital, né? Uma reserva dentro do capital que ele vai poder contar com esse recurso. Foi um movimento maravilhoso. Olha, aportes de volumes muito expressivos, inclusive, que foi atingido plenamente os objetivos. E os prêmios, né? Então, a gente teve lá vários momentos, né? As TVs, 234 TVs, ou seja, 234 associados vão poder assistir a Copa do Mundo aí numa tela melhor, 65 polegadas, né? Tomara que a nossa seleção ajude o ano que vem, né? Vamos lá, Ancelotti. Enfim, depois nós tivemos, então, em outubro, toda a fase dos 6 carros, 6 Onix, então mais 6 associados. E legal também porque ela foi saindo muito distribuída a campanha, né? Eu me lembro aqui de alguns dados que dos nossos 15 municípios, né, Ledir? Ou de todas as nossas 37 agências, a gente teve pelo menos 6 TVs que saíram nas nossas agências. Então, todo mundo teve associados de todos os lugares. Lembro também dos carros, né? Os 6 Onix. Saiu para Lucas do Rio Verde, saiu para São José, saiu lá para Itapurá, saiu para Cuiabá, saiu para Nobres. Então, também, né, a sorte estava mais espalhada. Às vezes, ela concentra um pouco, né? E, por fim, deixar também o presidente celebrar, tem apenas um prêmio que será entregue essa semana, mas, por fim, agora, então, as 3 caminhonetes que foi entregue, posso dizer o dia, né? No dia 3 de dezembro, então, a gente entregou para os 3 associados, que também saiu mais distribuído, né? Saiu para Lucas, saiu para Trivelato, saiu para Cuiabá. E o mais bacana disso é que, acho que associados de todos os perfis, eles foram premiados, né? Muito bacana, assim como a história, por exemplo, do associado aqui de Lucas, que a gente fez essa entrega, muito emocionante, mas... Olha, foi uma emoção, acho que foram muitas emoções também, como diz o Roberto Carlos, né, presidente? Muitas emoções. Mas, assim, cada um dos ganhadores, assim,
com a sua história de vida, com a sua família, às vezes com a sua simplicidade, e o quanto aquilo vai fazer diferença na vida daquelas pessoas, enfim, né? Então, a nossa visão assim foi, e aí, Eledir, só antes de passar para você já, eu quero aqui fazer um reconhecimento da porta para fora, né? Depois você fala um pouquinho mais com o associado, mas da porta para dentro, né? Para todos os nossos colaboradores, né? Que hoje são 940 pessoas, que também engajaram, conversaram com os associados, explicaram para o associado que capital social não é tão fácil de explicar, né? Mas conseguiram fazer esse trabalho, então, parabéns aí para todo o nosso time, né? Que se engajou realmente aí nessa celebração também, que é dos 35 anos. Né, presidente? Acho que a gente poderia também dizer, né, que essa celebração toda dos 35 anos, pegando desde a Assembleia, né? Ela foi aberta, a Assembleia, e depois, nesses eventos celebrativos, comemorativos que nós tivemos, nós também prestamos conta, né, para o associado, para ele saber como é que estava o momento da cooperativa, mas a votação, ela foi exatamente, ou como nós tínhamos projetado, para ser na plataforma da cooperativa, né? Outra conquista importante que nós tivemos, né? Apesar de ter sido nas duras penas em função do Covid, mas ela hoje está servindo, né? Então, nós tivemos aí, hoje foram 64 mil associados que participaram na Assembleia, né? Então, talvez esse movimento que a gente fez também serviu para isso, também para motivar. Eu vejo que esse processo todo, aí vem a campanha, né? Dentro da celebração de tudo isso, nós estamos falando dos acontecimentos dos 35 anos. A campanha, para mim, ontem, quando eu participei aqui da entrega aqui de Lucas do Rio Verde, juntamente com o Vargas, aqui daquele associado, a gente acaba se emocionando ainda hoje, né? Da história de vida dele, de saber de uma pessoa humilde ganhar, uma pessoa muito humilde, ela ganhar um prêmio como foi uma Hilux ontem, né? Então, assim, é muito importante. Mas o que a gente também ouviu, e ouvi de algum colaborador, de algum gerente, eu não sei, cara, como é bom, vamos ter que fazer mais campanha dessa, não só para os associados integralizar, mas para os aproximar os associados da cooperativa. Quando tem uma campanha, parece que os associados se aproximam da cooperativa, eles querem saber, porque às vezes só faz alguns tipos de negócio, e quando você começa a falar para ele, e aí olha o nosso ganho interno, né? A gente podia saber a parte catequética nossa mesmo, né? Os nossos colaboradores poder ter que se preparar para falar para o associado da importância do capital social. Olha o ganho que nós tivemos nisso. Então, todos os associados que participaram, eles conheceram mais sobre a cooperativa, mais sobre o capital social, da importância da cooperativa, da importância do capital social. E sem capital social, sem patrimônio, não existe cooperativa que sobrevive. Então, nós só conseguimos crescer. E olha que nós começamos a história vendendo soja verde para ter capital social. Depois, no meio, a gente fez algumas campanhas, mas os associados sempre acreditaram, porque esse é o motivo, porque a gente traga e diga, porque os associados, se você não levar para o associado que a cooperativa precisa de capital social, para ele está bem. Então, é importante falar sobre isso, mas é importante dizer para ele que o capital social dele rende juros, ele não fica parado na cooperativa, e além de render juros, ele rende dividendos para toda uma comunidade. Quando a cooperativa cresce, desenvolve, toda a comunidade ganha com isso. Então, olha, hoje nós temos 200 mil associados na cooperativa. Celebramos essa semana 200 mil associados na nossa cooperativa, mas são 200 mil pessoas que ajudam e contribuem para o desenvolvimento da comunidade. Não é só a cooperativa é a plataforma, entre aspas, né, que agrega todas essas pessoas que ajudam a desenvolver a comunidade. E aí a gente poderíamos estar falando aqui de muitas coisas, talvez o tempo não vai ser o suficiente, né, para falar o que a cooperativa faz em todo esse período, mas eu vejo que eu estou ligando aqui os pontos, capital social, campanha, celebração dos 35 anos. Tudo isso foi muito importante. Então, acho que atingimos o grande objetivo das celebrações que nós tínhamos, mas acho que a gente trouxe uma cooperativa lá do início, que é lá, quando nós iniciamos em fevereiro de 1990, nós trouxemos uma cooperativa para 2025, efetivamente, na mente dos associados, mas na mente da sociedade. Então, hoje, a Ouro Verde, ela é reconhecida não como uma cooperativa que só foi fundada lá, mas uma cooperativa que veio contribuindo até agora. E agora, temos essa cooperativa que nós podemos entregar para os associados, que eles possam, então, olhar na cooperativa, então, nesse momento e talvez agora daqui para frente. Quando a gente fala da cooperativa ser desse instrumento, né, para a comunidade, seu líder, como você trouxe, não tem como a gente não lembrar de todo aquele movimento, né, voltando a falar da Assembleia, que foi recorde a participação, mas de todo aquele movimento do Fundo Social que foi feito durante a Assembleia, né? E é realmente um momento em que a gente
enxerga essa cooperativa como um instrumento direto de impacto na comunidade, né? Vamos lembrar um pouquinho disso? Tá contigo? Pode ser, eu vou fazer uma Isso. introduçãozinha aqui, depois o Vargas complementa os números, né? Então, veja bem, é exatamente isso. São essas pessoas que participaram, esses associados que participaram da Assembleia, e cada um destinou equivalente ao valor que talvez ele poderia tirar, pegar o seu brinde na cooperativa. Claro que isso é importante, mas ele abriu mão, ele falou, não, eu quero ajudar as entidades. Ao fazer isso, né, você está abrindo mão do eu para o nosso. Esse eu acho é o grande objetivo. E quando a gente vai, e agora a gente foi entregar as placas, aí a gente vê a materialização dessa atitude voluntária que foi feita, que os associados, né, distribuíram ou recomendaram a distribuição. Parece que é pouco, R$70 para muitas pessoas é muito pouco. Mas eu vejo que a soma desses valores, né, nós conseguimos levar talvez aproximadamente 4 milhões e pouco para as comunidades, e atendemos N entidades, que o Vargas vai complementar daqui a pouco, né? Mas eu vejo a minha maior alegria é que a gente está criando uma cultura de nós, enquanto associado à cooperativa, não só a cooperativa, mas nós, enquanto associado, através da cooperativa, poder ajudar outras pessoas, outras entidades. E aí a emoção também foi muito grande quando a gente vai numa PAI, quando a gente vai lá numa casa de acolhimento de pessoas idosas, quando você vai numa escola, quando você vai numa igreja, quando você vai em qualquer ambiente desse, podemos aqui citar ele, quando você vai, você vê a alegria e elas agradecem a cooperativa. A gente diz, nós precisamos agradecer hoje os nossos associados que contribuíram para isso. Então, assim, essa mudança cultural, a gente espera que isso comece a crescer, e a intenção, inclusive, na próxima Assembleia, que a gente coloque alguns adendos a mais, porque tem muitas pessoas que vêm nos perguntar como é que eu faço para ajudar mais? Porque eu acredito na cooperativa, mas eu quero doar para essas entidades, mas eu não tenho como acompanhar. Então, eu acredito que a cooperativa pode fazer isso por mim. Então, a gente poderia aproveitar esse momento, né, para que as pessoas que queiram doar um valor a mais, eles da cooperativa também pudessem aproveitar essa plataforma que está disponível, né? Então, fica aí esse chamamento também já. Não, perfeito, Elidir. Falou já praticamente tudo, né? Só complementando e também aqui reconhecendo o trabalho das entidades. A gente conhece, acho que a grande maioria das pessoas, né, Elidir, que estão à frente lá. Eu sempre digo, o Elidir sempre fala, tem essa expressão junto ao conselho. A gente fazer a aprovação do valor, destinar o recurso, talvez seja a parte ainda mais fácil. Né? Assinar o... Agora não é mais assinar o cheque, agora é fazer o Pix. Fazer o Pix, quem sabe, seja a parte mais fácil. Mas, efetivamente, você está à frente lá das entidades, com esses voluntários, são exemplos para nós. De novo, por isso que eu falo em emoções esse ano, porque a gente se emocionou naquelas que a gente pôde visitar, né, Elidir, assim, de uma forma humana. E aí, acho que deixamos um convite aqui para o ano que vem. Hoje nós temos 181 entidades que estão habilitadas no Fundo Social, tomara que todas elas continuem habilitadas no ano que vem, e outras entidades também que possam se somar, dentro das regras, dentro de todo o cuidado que nós temos. É uma responsabilidade nossa, técnica, né, de fazer com que aquele recurso seja efetivamente utilizado para o seu fim. Essa é a nossa responsabilidade para os nossos 200 mil associados, e vocês podem sempre confiar que aquele recurso ele é acompanhado, monitorado, e as entidades sabem disso. Se ela não utilizou o recurso para o fim do seu projeto que ela lá colocou, ela está fora do Fundo Social, por conta de que isso é um recurso da sociedade da cooperativa. Então, quero aqui também valorizar e parabenizar e agradecer o engajamento. Se 64.500 associados participaram, tem muito do trabalho do engajamento, e o presidente já está dando spoiler aqui, que a intenção para o ano que vem é continuar, né, a intenção do nosso conselho, e também, quem sabe, até estender um pouco mais para que outras pessoas continuem ajudando. Então, a gente vai estruturar dessa forma, mas foi realmente um movimento assim, muito legal. E isso, né, Camila e Bruno, Elidir, assim, parece que ele tangibiliza muito, né, isso que você fala. A cooperativa é uma plataforma da sociedade, né, econômica e social. Então, através da cooperativa, é o associado que está ajudando aquela entidade, e nós temos que fazer isso da forma mais responsável e tecnicamente, né. Eu acho que vai só complementando, né, isso que tu traz, né, para as pessoas que estão nos ouvindo nesse momento, né, é muito importante que tenham uma noção muito clara, e você também sempre traz isso, né, que assim, a cooperativa é uma organização econômica da sociedade.
e através do pilar econômico. Por isso que ela precisa ter, a cooperativa precisa estar muito sólida, ela precisa estar muito bem administrada, ela precisa ter resultados, né, confiáveis, resultados perenes. É isso que nós queremos na cooperativa, e ela está. Então, por causa disso que nós temos o nosso pinheiro econômico muito sustentável, é que a gente pode fazer ações para toda a comunidade. E aí a gente podia falar aqui de ações, podia falar de investimento, podia falar de entidade que a gente contribui, podia falar de verba de marketing que tem, que nós ajudamos tantas entidades. Eu vejo que hoje a gente nós temos aqui os dados, né? Só no primeiro semestre a gente já tinha impactado mais de 400 mil pessoas através da nossa cooperativa. Então, esse é o diferencial. O diferencial da cooperativa eu vejo muito... Às vezes as pessoas olham no diferencial da cooperativa só a rúbrica lá na taxa de juros do empréstimo, na taxa de juros da aplicação. Esse é um detalhe. Ela precisa ser justa. Mas, a partir disso, aquilo que a gente faz para a comunidade, faz com esse resultado, esse é o grande diferencial de uma cooperativa da comunidade, porque a cooperativa ela leva a mudança cultural, ela leva a mudança da forma de pensar. Se você tem uma gestão de cooperativa, como é o caso da Ouro Verde, a gestão muito bem estruturada, as demais empresas também se espelham nisso. Então, é todo um conjunto, né? Por isso que tem aquela frase, né? De quem é a cooperativa, né? A cooperativa não é só dos associados, a cooperativa é da comunidade onde ela está presente. Então, é por isso que a gente está aqui celebrando esses 35 anos, já findando os 35 e já se preparando para seguir logo rumo aos 40. Muito bem colocado. Olha, a pauta da sustentabilidade também foi muito forte esse ano, né? Nós tivemos aí como um exemplo o projeto do Lixo Zero. Ele que começou ano passado, começou em 2024, ganhou forças em 2025 e eu queria que vocês comentassem, então, qual que é o impacto disso, né? E como que isso se alinha aos nossos objetivos? Esse é um tema hoje muito presente, né, para todas as organizações. E o Sicredi sistemicamente abraçou essa bandeira também, sabe, Bruno? Acho que é importante dizer isso, né, Lidia? A gente tem uma estratégia de sustentabilidade do sistema Sicredi muito bem estruturada. E aqui nós temos um comitê de sustentabilidade, também liderado pelo nosso presidente. E aí a gente procura desdobrar alguns projetos que são muito importantes e que estão conectados a esse tema, né? E aí você muito bem lembra desse que já passou a ser um programa na cooperativa. Ele não é mais um projeto, né? Ele é um programa presente hoje em todas as agências, por exemplo, da cooperativa, e sede em Lucas do Rio Verde, em Cuiabá, hoje também a gente está levando agora para todas as agências, para os demais municípios também. E o objetivo ele é muito claro. Nós podemos fazer a nossa parte melhor naquilo que a gente gera de resíduo. Essa é uma palavra que eu já mudei. Antigamente eu chamava tudo de lixo, né? E aí agora a gente vai aprendendo, né? Então a gente gera resíduos. E o que a gente faz hoje na cooperativa? A gente consegue desviar pelo menos 85% de todo o resíduo gerado, não precisa mais ir para aquele aterro sanitário. Isso cuida do ambiente, isso é menos custo para a prefeitura, que tem a responsabilidade desse transporte, e isso gera também negócios, o que é mais legal, o que é muito legal, né? Porque metade do resíduo, gente, invariavelmente na sua casa, no seu condomínio, no seu município, metade do resíduo ele pode virar adubo. Ele é orgânico, vai para compostagem, isso gera negócio, inclusive, localmente aqui para as cidades. 40% mais ou menos do nosso resíduo ele pode ser reciclável. E as cooperativas de reciclagem, que são parceiras nossas, já virou um modelo de negócio para eles gerar renda. E aí sim, efetivamente, aquilo que a gente ainda não consegue nem transformar em adubo ou reciclar, aí esse acaba indo para lá, que a gente também já está olhando em como pode diminuir mais isso ainda. Então, é uma iniciativa patrocinada pelo nosso conselho e que com muita alegria também, vou deixar para o presidente dar esse spoiler, essa semana que a gente está gravando aqui, nós vamos estar recebendo um prêmio nacional, né, de certificação no Lixo Zero, né, que é o programa de Lixo Zero no Brasil. Então, com muita alegria, né, presidente, que a gente também foi reconhecido, né? Eu vejo assim que quando a gente fala, né, Vargas, assim, sustentabilidade, né, a palavra é bastante ampla e tem bastante coisa, né? Eu vejo que dentro da sustentabilidade, inclusive, está essa parte cultural, né? Quando a gente está falando aqui de lixo zero, e vamos olhar por nós mesmos, nossos colaboradores, né? Como é que eu tenho certeza que depois que nós implementamos o lixo zero aqui na cooperativa, mudou
as nossas casas. Com certeza. Mudou a forma de nós, mudou a forma de nós separarmos aqui né, os resíduos, né? Então eu vejo que essa questão cultural está muito forte na cooperativa, né? Eu vejo que essas mudanças culturais, talvez seja temos que mudar assim, botar lá no ponto da cooperativa também. A cooperativa também tem esse papel, mas eu acho que é quando a gente olha os nossos referenciais todos de sustentabilidade que nós temos, que nós assinamos o Pacto Global, né? Da ONU, lá inclusive nós estamos lá nos ODS. O sistema como um todo, nós olhamos toda a cadeia da cooperativa como um todo e todos os processos. Inclusive, a gente olha assim, desde o crédito. Será que o crédito que a cooperativa está liberando, ela está efetivamente tá levando o desenvolvimento sustentável, né? Será que nós estamos atentos para a comunidade onde nós estamos presentes? Será que nós estamos atentos para atender todas as pessoas que estão na nossa cooperativa? Então, assim, são vários referenciais de sustentabilidade que é importante. Aqui eu até faço o convite, né? As pessoas que estão nos assistindo querem conhecer um pouco sobre a sustentabilidade do Sicredi, porque às vezes a gente olha forte para o lixo zero e temos que cuidar para isso também, e vamos continuar, né? Que nós podemos estar fazendo, mas o lixo zero é um detalhezinho, eu diria que é talvez um percentualzinho dentro de um grande programa que a cooperativa tem. Por isso que nós entendemos que, para mim, a sustentabilidade ela começa já na governança de todos os negócios. Seja na governança da cooperativa, na governança das empresas, na governança de todo. Porque se você não conseguir economicamente parar de pé na governança, a sustentabilidade cai por aí. E daí depois começa a fazer todo esse desenvolvimento. O Vargas trouxe aqui que nós vamos estar recebendo prêmios, né? Acho que nós temos a cooperativa, eu penso que assim, ao celebrar os 35 anos, eu acho que nós temos recebido muitos certificados, né? O que é certificado? Aprovando a gestão, que não é só os números do balanço. Perfeito. Nós vamos apresentar os números do balanço daqui a uns dias para os nossos associados. Está próximo de apresentar. Nós vamos apresentar números muito consistentes, número de crescimento da cooperativa, número de resultado, enfim, mas isso é um detalhe. Mas o conjunto de ações que nós somos testados todo dia e avaliado, praticamente nós estamos recebendo um carimbo de certificação dizendo assim, ó, continue assim, melhora aqui, melhora ali, que é o caso hoje do PDGC, outros que nós vamos também estar recebendo premiação, né? Mas o lixo zero, nós temos receber essa certificação com muito orgulho. Porque quando você recebe uma certificação, nós estamos recebendo quase que lá de quem cuida disso, mas geralmente da Mãe Natureza, dizendo muito obrigado por você não estar poluindo muito mais o nosso ambiente. Muito parabéns por você estarem fazendo, né, evitando que muitas coisas sejam feitas para destruir o que já está feito. Então, o que a gente tem que olhar, que nós todos viemos para essa terra aqui e nós recebemos a natureza de uma forma. Nós temos que entregar ela para as próximas gerações melhor do que nós entregamos. Esse é o grande objetivo nós, enquanto cooperativa, e nós também como pessoas. Perfeito. Então, vamos falar um pouquinho também de tudo que a gente celebrou nesses 35 anos, considerando que esse também era um ano em que marcava todo um fechamento do nosso ciclo estratégico, né? Um trabalho que a gente começou lá em 2017 de planejar esses anos que a gente está vivendo agora. Como que foi todo esse trabalho, Vargas? Vamos lembrar um pouquinho também do que a gente está comemorando nesse fechamento? Foi um trabalho bastante intenso naquele momento. Muitas das pessoas que estão nos assistindo vão lembrar aqui, 2017, 2018. E lá o Conselho, então, lançou um desafio, né, para a cooperativa toda, para os associados, para o público, que cooperativa queremos comemorar nos seus 35 anos. Isso quando ela tinha 27 anos, porque foi 8 anos atrás. Olha a nossa petulância, né, de tentar imaginar 8 anos para frente. Mas ok, fizemos esse exercício, né, Ledir? Olha, associados participaram, eu sou bom de números, foram 3.494 contribuições naquele momento para a cooperativa que a gente queria celebrar em 2025. Mais de 200 manchetes que os associados escreviam, enfim. Mas depois o presidente complementa um pouquinho mais isso. E aí o que a gente fez? Então, tecnicamente, a gente estruturou esse processo, essa caminhada, e a gente criou um negócio muito interessante na cooperativa que a gente chama de mandala. Internamente aqui o nosso público e coordenadores também, se falar qual é a mandala 2025, está na mente de todo mundo. Então, a gente criou aquela mandala, eram 5 grandes diretrizes. Ao centro da mandala estava o associado, ao centro da mandala, que naquele momento nós tínhamos 59 mil associados. Em final de 2017 e início de 2018. Um outro pilar da mandala era a captação de recursos. Porque uma cooperativa ela precisa ter captação de recursos para poder ter para quem emprestar. Ela tinha 1 bilhão de recursos naquela época.
Carteira de crédito é onde a gente empresta. Ela tinha 1,5 bilhão de carteira de crédito naquela época. E aí os ativos totais, que é o tamanho efetivamente que mede uma cooperativa, na época Ouro Verde tinha 2,4 bi de ativos totais. E fechando o quinto elemento da mandala, que sustenta tudo esse processo, é o patrimônio. Na época a gente tinha 0,5 bi de patrimônio. E aí traçamos um grande objetivo para 2025, no momento, que era triplicar a cooperativa. Era um bom desafio? Triplicar de tamanho, que tinha sido feito em 27 anos, né, presidente? Essa foi a meta que o Conselho colocou para nós como diretoria e equipe. Nossa, eu recém estava chegando na cooperativa, não sabia se eu voltava para o Sul, se eu continuava aqui. Deu uma pesada, assim, né? Chamamos a nossa equipe, bora, vamos, nosso nome é pronto. Então tá bem. E aí começamos então a trabalhar. E aí eu só lembro, não vou trazer agora, vou deixar para o presidente falar como estamos, né? Eu só lembro que a gente teve que fazer umas 2 revisões naquela mandala, por motivos muito bacanas, muito especiais. Mas, enfim, em resumo era isso, esse era o tamanho da cooperativa e o grande sonho era triplicar. Bom, como estamos já, podemos falar isso, quase, né? Já estamos quase fechando, mas, assim, daqueles 5 grandes temas, pode trazer um pouquinho aí como é que estamos hoje, então, né? Aí ele vai dizer se está entregue, não está entregue, já vai ser um feedback aqui, né? Vamos lá ver se a gente lembra de todos aqui, né? Mas vamos pegar no associado, né? Então, veja bem, nós partimos de 50 e poucos 59, mil associados, 59 mil associados, e eu já falei agora há pouco que nós já chegamos a 200 mil associados essa semana. Era para chegar até dezembro, então antecipamos 30 dias, então fica uma meta para tem que superar ela já até o final de dezembro, né? Mas tudo bem, então atingimos a mandala, né, que é o número de associados. Sem associados você não cresce a cooperativa. Daí nós vamos para o patrimônio. Isso. Que é para sustentar. Isso. Nós estamos chegando já, deve agora até o fechamento do ano, nós vamos atingir os 2 bi de patrimônio líquido. Tá? Hoje, falando em 2 bi de patrimônio líquido, né? Hoje podemos até falar, nós estamos entre as 5 maiores cooperativas do Brasil em patrimônio. Ok? Então, para falar esse dado, né? Então, para vocês, mas é por isso que pode crescer. Nós tínhamos os depósitos, né? O Vargas, acho que era 10, né? 9. Era 9, a meta era 9, já foi para 10, né? A meta era 9, já ultrapassamos ela também. Vamos né? chegar quase em 10, né? Aí vamos chegar perto de 10 no fechamento do ano. Aí tinha a carteira também, de né? crédito, que era 11. Que era 11, nós já está quase 12. Já está quase 12 a carteira. Então já superamos todos, né? E aí Os ativos, que é o... O total dos ativos que nós tínhamos projetado em 11, né? Nós tínhamos, no primeiro momento era 10, né? Lembra? É. Aí depois passamos aí para 15, né? Como atingir a meta, né? A gente aumenta. Mas a última era 10. O último planejamento era 10 e nós já atingimos, então já passamos de 15 bi de ativos, né? Então, olha os números da cooperativa, né? Patrimônio, 2 bi. Carteira de crédito, já estamos chegando a 12 bi. Associados, 200 mil. Ativos, passamos de 15 bi de ativos, né? E os depósitos já ultrapassaram chegando aos 10 bi. Então, esses números todos, né? Consolida de novo nós entre as maiores cooperativas do sistema Sicredi, está entre as 3 maiores, e no sistema cooperativo brasileiro nós devemos estar vamos falar assim, estamos entre as top 10, né? Muito próximo das top 5, né? Mas isso é importante. A classificação não importa muito, importa é a forma que nós trabalhamos na gestão para ter uma solidez. Esses números são confiáveis, esses números são auditáveis, esses números estão disponíveis e esse número ele está dentro de uma gestão muito responsável da cooperativa. Eu acho que é isso que é importante que fica aqui registrado para todos os nossos associados. Impactantes, né? Números, no mínimo, impactantes. Gente, para fechar, então... Vamos dar uma olhada para 2026. Já estamos há pouco menos de um mês para entrar em 2026. Como que a Ouro Verde se prepara, né? Quais são as expectativas, as perspectivas? O que vem aí no próximo ano? Eu gostaria de fazer uma provocação e não pensar só em 2026, mas se lá atrás a gente falou que cooperativa a gente queria comemorar nos 35 anos, então que cooperativa a gente vai comemorar nos seus 40 anos? Eu acho que assim, enquanto aqui responsável, ou enquanto aqui por representar o que os nossos 200 mil associados, né? Todos nós somos associados da cooperativa, mas no nosso conselho, né? Eu acho que
Primeiro, a gente tem que dizer o seguinte, tudo que nós fizemos na cooperativa é dentro de um planejamento. Não tem, aqui na cooperativa não, e ela só conseguiu crescer porque a gente coloca as metas, são metas factíveis, né, possível de ser alcançado, são desafiadoras também, né, mas é possível, e a gente coloca, e é tudo, tem um planejamento. Primeiro, nós temos um planejamento sistêmico, acho que é muito importante, nós participamos do sistema Sicredi, pela primeira vez na história, a gente conseguiu fazer um planejamento onde os norteadores são os mesmos para todas as cooperativas do Sicredi. E a gente trabalha muito com o propósito que é construirmos junto uma sociedade mais próspera. E quando a gente fala em construir junto uma sociedade mais próspera, todo o planejamento da cooperativa, do sistema, está envolvido nesse processo como um todo. E dentro desse processo, a gente olha assim, qual é o percentual que nós podemos atingir de pessoas, né, na comunidade que pode ser sócio. É lógico que tem demais instituições, tem mais cooperativas, tem tudo, mas nós queremos atingir e ser foco. Hoje, por exemplo, Lucas do Rio Verde, Nova Mutum, nós devemos estar em torno de 50% do mercado financeiro, entre 45%, 50%, 55%. Nós queremos atingir isso em toda a nossa área de ação. Hoje nós queremos, quem sabe, nós ter um potencial, talvez, na nossa região aqui, de ter 500 mil de associados só na nossa região. Mas eu acho que nós estamos assim, projetando esse crescimento, e aqui eu quero também destacar, primeiramente, o papel do conselho, da diretoria, o papel dos coordenadores de núcleo, que representa efetivamente os associados. Nós sempre temos que estar pronto, preparado para levar o cooperativismo, seja ele para a nossa região. Se tiver oportunidade em outras regiões que a gente pode contribuir também, a gente tiver e os associados autorizarem, nós estamos dispostos para fazer isso, porque hoje nós estamos preparados para ajudar a levar o cooperativismo. E nós temos essa missão, efetivamente, é levar o cooperativismo para as pessoas, né, para mais pessoas. E quem sabe um dia a gente possa atingir nesse país, como é na Europa hoje, como é nos Estados Unidos, como é na Europa, talvez 35%, 40% de todo o país, né, estar voltado para o cooperativismo ou para uma cooperativa, estar junto com uma cooperativa, né, e o cooperativismo contribuindo para o desenvolvimento. Mas esse é o nosso grande sonho enquanto cooperativa, atender bem os associados que nós estamos hoje, e nós estamos lançando daqui a pouco um programa onde o foco vai ser o jeito Sicredi de ser associado ao centro, com todo esse processo, porque a gente tem que sempre fazer a pergunta, né, para o associado, né, como é que você gostaria de ser atendido, né? E às vezes a gente não tem esse modelo, ou estamos se aproximando muito desse modelo, e a gente quer atender desde que o associado também queira ser cooperativo, porque nós sempre falamos, né, o associado tem que ter princípios e valores de cooperativista. Porque senão, né? Então, sim, a cooperativa está disposta para todos aqueles que querem ser associados à cooperativa e comungam dos mesmos valores nossos. Então, fiz aqui um apanhado geral, mas podem ter certeza que a nossa cooperativa, se depender da gestão, se depender dos associados, porque o momento econômico a gente não controla, não é só nós que podemos fazer, mas a nossa cooperativa vai continuar crescendo em torno de 20%, 25% e quem sabe em alguns momentos 30% ao ano, que é o que nós temos crescido aí nos últimos anos. Então fica aí esse desafio, né? Que é um desafio, o Vargas pode complementar. Eu acho que é um desafio bastante grande, porque quem cresce, qualquer pouco que você consiga crescer acima do que cresce o país já é um desafio. Porque crescer num país que praticamente cresce muito pouco, mas nós temos ainda uma oportunidade, e eu vejo assim, de novo, nós estamos levando, o nosso crescimento está muito calcado em cima das pessoas conhecerem os diferenciais do modelo cooperativo para os demais modelos financeiros. Cada um faz o seu papel, mas eu acho que nós podemos entregar melhor um resultado, tanto econômico como social. Vargas, desafio aceito, então? A missão dada, a missão cumprida, né? Nós estaremos aí preparados para executar todas essas diretrizes dentro daquilo que sempre o dono do negócio definir. Mas acho que Eledir tocou em alguns pontos aqui que são muito importantes, né? Tudo isso tem que estar muito bem estruturado no modelo de gestão e de cultura nosso do Sicredi. E aí não é somente Ouro Verde, enfim, pelo contrário, ser sistema é o que nos fortalece. Então a gente tem diretrizes muito claras de modelo de cultura. Não é à toa, né, que o Sicredi é reconhecido como a melhor empresa para se trabalhar do Brasil. Então esse porta para dentro, a gente estrutura isso. Estamos agora, isso vai chegar para o nosso associado a partir do ano que vem também, estruturando um programa de centralidade do associado.
Porque o Eledir sempre fala isso, né? São os associados que são dono de uma cooperativa e não o contrário. Então, também a gente quer colocar efetivamente as pessoas ao centro, especialmente o associado e colaborador, e também fazer com que essa estratégia sistêmica ela esteja no dia a dia, né, da nossa cooperativa, dos nossos associados. Então, a gente chama isso de programas estruturantes, para daí realmente a gente poder continuar entregando uma cooperativa para o associado, e essa cooperativa que gere ainda mais confiança, que é o atributo número 1 que nós somos reconhecidos pelo nosso associado hoje, é confiança. Continue gerando confiança, continue sendo competente no pilar econômico, porque a gente precisa, sim, assegurar isso, porque só assim, com econômico forte, com credibilidade e confiança, é que a gente vai poder impactar muito mais gente, vai poder estar preparado para continuar impactando muito mais gente. E a gente está chegando ao fim, né, Bruno? Desse episódio especial, né? A gente começou ele já com saudade, imagina como que a gente está fechando, né, Bruno? Então, a gente quer, claro, agradecer Vargas, seu Eledir, por esse momento aqui, mas principalmente também reconhecer, né, tudo que a gente fez ao longo desse ano e o trabalho todo desses 35 anos que a gente celebrou nesse ano de 2025. Então, eu quero deixar para vocês agora um momento de palavras finais, mensagens finais a quem está nos assistindo, a quem acompanhou todo esse grande movimento que foi 2025, né? A trajetória de 35 anos. Então, uma mensagem final, seja para o nosso público interno, nossos colaboradores, seja para os nossos associados e comunidade como um todo. Eu vou começar aqui agora, né? Bom, eu quero deixar aqui a minha mensagem principal, é de gratidão a todo o time, né, que se envolveu diretamente, indiretamente, todo o nosso público interno que mobilizou, que organizou, que convidou o associado, que estruturou lá o processo da Assembleia e convidou gente, né, o Raízes, a campanha, os podcasts, enfim. Então, quero aqui reconhecer a Ouro Verde, ela é o que é, não é pelos seus números econômicos. A Ouro Verde, ela é o que é pelas pessoas que fazem parte dela. E a gente tem que ter sempre essa humildade, né, como aqui no papel que a gente exerce, de entender que as pessoas efetivamente são o nosso maior patrimônio, são o nosso maior diferencial. E eu quero aqui, então, reconhecer e agradecer mesmo, né? Já indo para o final de ano, a gente já começa a ficar mais natalino, mais emotivo. E dizer que 2025 foi um ano especial, de muita emoção, de muita conexão com a causa maior, que a gente sempre tem que estar conectado, que são os nossos princípios, valores, né? A gente está aqui realmente para poder transformar a vida de uma pessoa. Sempre falo isso para todo o nosso time. Se a gente conseguiu, durante toda a nossa caminhada no Sicredi, ajudar uma pessoa a prosperar, já valeu a pena tudo isso que a gente faz, e que Deus continue nos iluminando, abençoando, para que a gente tome sempre as decisões, não pensando nós em primeiro lugar, na gente em primeiro lugar, mas sempre pensando no coletivo, que efetivamente cooperar é mais inteligente que competir. Obrigada, Vargas. Eu acho que estamos findando, né? 2025, né? Mas 2026 já começou. Talvez não tenha começado na data, calendário, mas as programações já estão aí. Bom, começar primeiro agradecendo, né? Eu acho que assim, nós temos tantas pessoas e tanta gente para agradecer, que temos que começar a agradecer talvez nossos familiares, né? Que são os que suportam, né, o dia a dia, para que a gente possa dedicar o tempo necessário para a cooperativa, né? Aqui agradecer pelos 35 anos, agradecer Bruno, Camila, mas em nome de vocês também agradecer toda a equipe que se envolveu junto com esse processo todo, né? Que extensivo aqui, agradecer também a diretoria, na pessoa do Vargas, hoje representado, mas temos agora o nosso diretor Cleiton, nosso diretor Rafael está aqui, e todos a gerência, né, da sede, mas também todos os nossos colaboradores das agências, os gerentes, porque cada um tem a sua responsabilidade. E aqui podemos estender também a gratidão, né, ao nosso coordenador de núcleo, o associado e a comunidade que confiou na nossa cooperativa. E, de novo, acho que assim, a gente olha para o futuro, a gente vê um futuro brilhante, mas se a gente não estiver preparado para isso, né? E, de novo, acho que esse futuro que nos espera, ele espera pessoas mais preparadas ainda do que para poder chegar até lá. Então, nós temos que sempre nos preparar e aí pedir a iluminação divina, que ele sempre, como Criador, né, sempre nos ilumina, que a gente sempre tome a melhor decisão. E no nosso aqui, a melhor decisão é aquela que ela vai de encontro, ou ao encontro do nosso associado. Eu acho que e também da comunidade. Então, gratidão a todos, e acho que celebramos e estamos fechando um ano,
e dentro da medida do possível, vamos entregar bons resultados econômicos, mas muitos resultados voltados para social, né? Seja ele para o nosso público interno, nossos colaboradores, seja ele para a sociedade como um todo. Então, em nome do Conselho, mais uma vez, muito obrigado e que 2026 seja tão bom como foi 2025. Eu tenho certeza que vai ser um pouquinho melhor. Será. Abraço a todos. E nós queremos agradecer, obviamente, né? Primeiramente a vocês, enfim, seu Eledir representando o Conselho, Vargas representando a diretoria, por todo o apoio, né? E pela oportunidade, né? E confiança da gente estar aqui à frente desse projeto. Tudo isso, né? E agradecer, claro, né, Bruno, a quem está nos acompanhando, a todos que passaram por aqui, as 70 pessoas que estiveram com a gente aqui no nosso estúdio e a todas as pessoas que nos assistiram, nos acompanharam, compartilharam os episódios. A gente está encerrando aqui um projeto que foi muito especial para a gente também, com pessoalmente. Muito carinho, né? Com muito carinho. E a gente já quer dar um spoiler. Pode contar, Bruno? Pode contar? Pode contar. Pode contar, é o nome do projeto que vem aí em 2026. Então, vamos contar mais sobre ele em breve. Substituindo, né, esse LED aqui que nos acompanhou durante todo esse ano, temos um novo LED ano que vem. Teremos uma nova ambientação aqui para o nosso estúdio. Então, continue nos acompanhando. Você vai poder acompanhar muitas outras histórias de impacto da nossa cooperativa ao longo também de 2026. Então, muito obrigada por esse ano que você esteve aqui com a gente. Isso mesmo. Até o ano que vem, 2026.